paz do Senhor, meus irmãos, estamos aqui de volta mais uma vez e desta vez a gente vai tratar sobre uma religião secular que é o ateísmo. Vamos entender o que é ateísmo, vamos compreender o seu comportamento e muito mais. Eu tenho certeza que você vai gostar de estudar sobre esse tema, que é um tema que é essencial para o cristão, tá certo? Então, aqui nessa introdução, nós temos aqui um pequeno resumo sobre a ideia de ateísmo, né? Então, vimos aqui que o ateísmo ele se comporta como uma religião secular. E o que é uma religião secular? Uma religião secular é uma religião que ela descarta a ideia de Deus, desse Deus cristão, né? Esse Deus pessoal, esse Deus que é criador, que se comunica, se relaciona com a sua criação, né? E que é voltado somente às crenças do mundo natural, do mundo físico e das suas ideologias criadas aí pelos seus intelectuais. Então, isso é um tipo de religião secular, é o que a gente vai perceber aí dentro do ateísmo, né? Ou seja, ela vai se diferenciar das demais religiões porque ela não trabalha o tipo de fé que nós trabalhamos. Então, as religiões, de modo geral, trabalham a fé em quê? Ou no Criador de todas as coisas, ou em várias divindades, né? Aí o ateísmo, ele não trabalha com o mundo espiritual. Então, o que vem a ser o ateísmo? E por que ele se comporta como uma religião, né? Então, para a gente entender o ateísmo e a gente responder ou trazer uma resposta clara, objetiva sobre essas duas perguntas, a gente precisa ver essa ideia de ateu na Escritura Sagrada, no Antigo Testamento, no Novo Testamento, dentro da cultura dos gregos e até os dias de hoje. A gente vai perceber que ela vai sofrendo aí uma evolução, né? Então vamos entender o que significa a palavra ateu. Essa palavra ateu é em português, ela é uma tradução da palavra grega ateus, né, no plural, que significa o quê? Sem Deus. Então, o que é ateu dentro do grego? É a ausência de Deus, né? Então, não é necessariamente que ele não exista, mas se alguém não tem Deus e não crê nele, pode-se dizer que ele é um ateu, que ele não tem Deus. Bom, esse termo aí, ateus, é encontrado que somente uma vez na Escritura do Novo Testamento. É interessante isso aí. Onde é que ela está? Em Efésios, capítulo 2, versículo 12. Quando Paulo escreveu aos Efésios, ele disse assim, que naquele tempo estáveis sem Cristo, né? Separados da comunidade de Israel. Está falando dos irmãos da igreja de Éfeso. E estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Então, essa expressão aí, sem Deus no mundo, que ele está falando, justamente é essa palavra em grego, ateus, né? O que, então, dentro do contexto do Novo Testamento, ateus é uma pessoa sem Deus. Então, os irmãos de Éfeso estavam nessa condição antes de Cristo, sem Deus, mas eles acreditavam em alguma divindade? Sim. Então, essa ideia de ateísmo, ela vai sofrer uma evolução. Porque hoje, quando se fala de ateu, está falando de alguém que não acredita em nada do mundo espiritual, não somente na pessoa de Deus, né? Mas em outros deuses ele também não acredita. Na ideia de entidades também ele não acredita. Nesse mundo espiritual, céu, inferno, paraíso, ele não acredita. Então a gente percebe que no passado, essa expressão ateus apenas significava alguém sem Deus, mesmo crendo em alguma divindade, mas ele não tinha Deus, então ele era chamado de ateus, né? Alguém que não tinha Deus. Então, de acordo com o Paulo aí citou no texto de Efésios, né,
O ateu era o quê? Era uma pessoa representada, era um indivíduo comum da sociedade que não tinha Deus em si, ele sofria de ausência divina, né? Deus não estava nele, então ele era um tipo de ateu, né? Ou seja, em outras palavras aí, a gente pode definir a ideia de ateísmo como um indivíduo que sofre, né? Sofre dessa ausência de Deus. Então é comum essas pessoas aí, vou até citar aqui um exemplo de uma mulher que eu vi. É comum essas pessoas afirmarem que eu não possuo fé, eu não consigo ter fé. Então, o ateísmo, hoje, moderno, a gente ouve falar de algumas pessoas que trazem essas expressões, né? Nós temos a Raquel de Queiroz, né? Uma escritora muito famosa, ela faleceu, né? Mas antes dela falecer, ela deu uma entrevista onde ela disse que admirava muito as pessoas que tinham fé, porque ela disse que nunca conseguiu ter fé. Então, dentro do ateísmo moderno, podemos dizer também que o ateu não é somente aquela pessoa que não tem Deus, ela não consegue ter fé. Motivo, razão, existem motivos com certeza para que a fé não exista no coração dessa pessoa. Mas hoje é muito comum essas duas expressões, né? Bom, dentro do contexto judaico, como é que o ateu era visto, né? Ele não era só alguém que não acreditava em Deus, mas ele era visto como um pecador, um ímpio que não buscava Deus. Olha só, isso dentro do contexto já judaico, né? Dentro da escritura aí do judaísmo, que vamos supor, o Salmo 10, versículo 4, que diz assim, ó, pela altivez do seu rosto, o ímpio não busca a Deus. Ó, ele é ímpio, ou seja, ele é um iníquo, é uma pessoa voltada mesmo, ama a ideia de pecar, então, por isso, ele não busca a Deus. Aí ele continua dizendo, e todas as suas cogitações, ou seja, o que ele pensa, né, o que ele fala, são que não há Deus. Então, o que é o ateu dentro do contexto judaico? É o ímpio que não busca Deus. E quando ele vai falar de Deus, ele vai dizer, ele não existe, né? Interessante isso aí. Então, no contexto grego, como é que o ateu é visto dentro do contexto grego, né? Há uma diferença nessa ideia de ser um ateu. Os gregos, eles usavam essa palavra aí, ateu, em 3 sentidos. Primeiro, para significar aquele que não tinha nenhuma religião, ou aquele que achava que não precisava de um auxílio sobrenatural, e também para descrever aqueles que não eram crentes nos deuses apresentados pela religião grega. Então, a gente percebe que essa expressão ateu, dentro do contexto grego, é um pouco diferente. Por quê? Aquele que não tinha religião não significava que ele não cria em alguma coisa. Mas pelo fato dele não ter uma religião, então os gregos o consideravam ateu. Mesmo você sendo um grego naqueles dias, e achava que não precisava de um auxílio de nenhum deus da Grécia, mesmo acreditando na existência deles, mas se você dissesse, não preciso de nenhum deus para me auxiliar na minha vida pessoal, na minha vida familiar, minha vida financeira, etc., você era considerado um ateu, era chamado de ateu pelos gregos. E se simplesmente você não acreditasse em nenhuma divindade dos gregos, também era chamado de ateu. Foi daí que surgiu essa expressão sendo voltada aí para os cristãos, né? Os gregos consideraram os cristãos ateus. Eles foram chamados de ateus por esses pagãos. Por quê? Porque o cristianismo dizia que esses deuses não eram deuses, eram criação do próprio ser humano, e que eles não existiam de fato, e que existia era o Criador dos céus e da terra, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó,
Então, os gregos taxaram aí os cristãos de ateus. Por quê? Porque simplesmente negaram os deuses gregos, né? Então, a gente vai ver aqui que essa expressão ateu já começa a sofrer uma evolução, né? Então, a partir do século XX, a partir de 1900 e alguma coisa, né? O ateísmo ele será mais enfatizado aí pela camada mais intelectual da sociedade, né? Aqueles que mexiam com a filosofia, aqueles que mexiam com as novas descobertas, os cientistas, etc, etc. E aí o ateísmo ele vai ganhar devoção. Ele vai ganhar devoção principalmente com o comunismo, né? O comunismo de Karl Marx, né? A ideia do marxismo, algumas nações, algumas figuras políticas vão abraçar a ideia, né? E o comunismo ele vai descartando aquela ideia de Deus, de qualquer tipo de religião que processa algum tipo de fé. Então ele vai ganhar força nisso. E ele vai influenciar, né? Então essa devoção aí, o ateísmo, em divulgar a ideia da não existência de Deus, foi tão importante para eles, né, que em 1925 eles até criaram, né, eles deram uma origem a uma associação, que foi a Associação Americana para o Progresso do Ateísmo. Então nota-se aí que no século XX o ateísmo ele sofre uma evolução. Então ele descarta o ateísmo visto pelos gregos e ele descarta o ateísmo visto pelo judaísmo, né? E pelo próprio apóstolo Paulo, né? Então, que o apóstolo Paulo, quando ele escreveu aos Efésios, só relembrando aqui para você, ele julgou o ateu como sendo apenas uma pessoa que não tinha Deus, né? Ele sofria de ausência divina. Não necessariamente que ele não cresce, podia até acreditar em alguma divindade, mas se ele não tinha Deus, era um ateu. Mas no século XX, todas essas ideias aí é descartada e o ateísmo vai tomar uma nova roupagem, uma nova definição. Então eles vão trabalhar a ideia de que nada que envolve divindade, seja a divindade dos cristãos ou não, tudo que envolve o espiritual, o céu, o inferno, vai ser descartado. Nada existe. O que existe é aquilo que os seus olhos alcançam, né? Então, o ateísmo ele vai ganhar uma nova roupagem no século XX, né? Isso vem com o comunismo, né? E ele vai influenciar muito. Então, eles começam a dar origem a algumas instituições, né? Então, o objetivo dessa instituição aí, ateísta, o objetivo deles era atacar as religiões. Quando essa associação americana ateísta aí surgiu, em 25, né, a ideia deles era fazer com que as pessoas se tornassem ateus, desapegassem dos seus credos religiosos, né, e abraçassem o ateísmo de Marx, né, de Karl Marx. E o que é que eles fizeram? Uma série de literaturas, livros, panfletos, e distribuíam, né? E quando eles estavam nas universidades, então influenciaram muito alunos, né? E assim por diante, influencia até os dias atuais. Em seguida, em 1929, foi criada uma outra instituição ateísta, que é a Liga dos Ateístas Militares, né? Já é o militante, aquele que quer fazer do ateísmo a melhor opção. Então, qual é o propósito? O propósito era abalar os fundamentos das religiões, principalmente do cristianismo, né? Então, eles trabalhavam muito essa ideia de evangelizar, entre aspas, né? Evangelizar, entre aspas, os cristãos, principalmente. Para quê? Transformá-lo num ateu, provando para ele que Deus não existe, é um produto da religião, e que a religião é um produto da ignorância do homem primitivo. Essa era a ideia, né? Então, quais são as estratégias? Era simplesmente impor? Não, eles são espertos. Qual é a estratégia deles, né? As estratégias eram, através da instituição, né, criar centros de palestra.
tem essa instituição aí, criou uns centros de palestra, né? Aí o que é que eles faziam? Eles mesmos patrocinavam essas palestras. E quem é que dá essas palestras? Professores. Agora, quem são esses professores? Professores ateus. Porque a ideia é que aquele professor ateu, na sua palestra, de uma certa forma, fosse aí desfazendo as ideias de qualquer tipo de religião. Né? É interessante isso aí. Isso acontece até os dias atuais, principalmente nas instituições públicas, né? Como universidades, as escolas e assim por diante. Então a gente vai ver aqui os tipos de ateísmo, né? Quais os tipos de ateísmo? A gente percebeu que o ateísmo começou a evoluir no seu conceito, na sua definição, trazendo uma nova roupagem, né? Aí daí surgiram, né, alguns tipos de ateísmo, já baseado no ateísmo mais do século XX, né? Então, a gente tem aqui o ateísmo clássico, o ateísmo filosófico, o ateísmo dogmático e o ateísmo prático, né? O que é o ateísmo clássico? Essa forma de ateísmo aí, não há uma negação da existência de Deus. Eles não negam que Deus tem essa possibilidade de existir. Porém, ele rejeita aí essa ideia de um povo, de uma nação, ter um Deus, seja lá o Deus dos cristãos ou não. O ateísmo filosófico talvez seja o ateísmo que mais influenciou no passado, né? É uma forma de ateísmo que nega a existência de um Deus pessoal. Porém, ele aponta a existência de uma força universal. Quais são as religiões que pregam isso? Que é justamente o hinduísmo Vedanta e o budismo. Por quê? Porque eles falam de um tipo de Deus que não é pessoal, mas um Deus impessoal. Ou seja, eles não acreditam no Deus dos cristãos, ou em um Deus qualquer que diga que alguém afirme que exista, né? O que é que eles acreditam? Eles acreditam que há uma energia, uma força cósmica que rege tudo, né? Então é o que a gente chama de ateísmo filosófico, né? E temos aí o ateísmo dogmático. Esse ateísmo dogmático é o ateísmo pregado pelo marxismo, né? É o ateísmo de Marx. Por quê? Porque ele nega a existência absoluta de Deus. Para ele, Deus não existe de forma nenhuma, nem dentro do conceito filosófico, aquela ideia de força universal, energia cósmica, né? Então, eles são radicais mesmo, tá certo? E tem aí o ateísmo prático. Essa forma de ateísmo aí, ele não nega a existência de Deus, mas busca viver como se Deus não existisse. Então, eles não estão nem aí se Deus existe ou deixa de existir. O agnóstico ele diz assim: eu nem creio que Deus exista, mas também não descarto a existência dele. É o agnóstico, né? Não pode ser confundido com o gnóstico. O agnóstico, ele tem essa ideologia aí. Então, ele vive da forma que ele acha que deve viver, sem se preocupar se Deus existe ou deixa de existir, né? É um tipo de ateísmo também que é bem comum hoje na sociedade. Aqui nós iremos ver algumas personalidades ateístas, né, que surgiram dentro do cristianismo. Aqui é interessante a gente falar sobre isso. Por quê? Porque isso aqui vai fazer você meditar, raciocinar, e vai fazer com que você perceba que é importante você estudar não somente a escritura, mas outras literaturas que envolvem a ideia cristã. Por quê? Porque com a chegada do século XX, o ateísmo ele toma uma nova forma, né? Ele trata aí de uma nova roupagem. Então ele vai fazer o quê? O comunismo,
o ateísmo de Marx dentro do sistema comunista, que tentou ser implantado no passado, ele vai influenciar. Aquelas ideias deles vai influenciar muita gente, inclusive cristãos, né? Então a gente vai perceber que dentro do cristianismo, tanto o cristianismo da vertente católica, como o cristianismo da vertente protestante, que veio de Lutero, né, vai sofrer essa influência. Então, no século XX, a gente vai perceber que vai surgir um tipo de ateísmo chamado de ateísmo cristão. Por que ateísmo cristão? Porque é um tipo de ateísmo que nasce dentro do cristianismo por influência do comunismo, do ateísmo dentro do comunismo, né? Essas pessoas que vão se tornar ateus dentro do cristianismo, seja dentro do cristianismo católico ou protestante, eles não vão abandonar a religião, eles não vão abandonar a denominação, porém eles vão descartar essa ideia do cristianismo tratar de Deus ou da pessoa de Cristo. Eles vão lançar através de suas literaturas, através da sua influência também, principalmente, né, escritos onde eles vão descartar toda essa ideia da espiritualidade que envolve o Evangelho ou a Bíblia Sagrada como um todo, né, essa ideia do sobrenatural e assim por diante. Então a gente vai perceber que essa forma de ateísmo aí é o quê? É um conjunto de crenças, realmente, né, em que Deus ele é apresentado pelo cristianismo, porém rejeitado como um ser divino, um ser sobrenatural. Então eles descartam essa crença num Deus todo-poderoso. Porém, eles vão se apropriar da figura de Jesus e vão enfatizar a pessoa de Jesus em seus escritos, nas suas literaturas, só que não aquele Jesus que opera milagres, não aquele Jesus que curou, que ressuscitou mortos, ou que ele mesmo foi ressuscitado, né? Mas um Jesus histórico meramente, como um ser humano qualquer, onde eles vão se apropriar dos seus ensinamentos, né, para tentar aí, incrementar nas suas ideologias, né? Então vimos aí um exemplo desse tipo de ateísmo cristão, é o Miguel. O Miguel, ele foi um ateísta católico, né? Ele nasceu no século XIX, mas ele faleceu no século XX, e ele foi um poeta, ele foi filósofo, né? Então, ele se transformou num ateu dentro do catolicismo e ele negou a existência de Deus. E ele vai representar isso justamente em um romance, como ele era poeta, ele escreveu esse romance, chamado de San Manuel Bueno. Nesse romance ele descarta a ideia da existência de Deus, né? Porém enfatiza aí muito a pessoa de Jesus como alguém que tinha um poder de transformar socialmente as pessoas. Ele vai abandonar a igreja? Não, ele continua dentro da igreja. Para ele a igreja é importante, para ele todo o credo da igreja é importante, mas para ele a ideia de Deus não é mais importante. Então ele permanece dentro da religião, mas com uma outra visão. A gente vai ver aqui também mais dois, são figuras muito importantes, principalmente essa segunda figura aí, que é o Bultmann, né? Então, o Gustavo Bueno, ele também foi católico e ele era também filósofo, né? Então, ele produziu alguns materiais, algumas literaturas, e esses materiais, justamente, ele abordava a ideia de que Deus não existe, mesmo sendo católico, mas como ele era um filósofo materialista,
que é o filósofo materialista, é aquele filósofo que foca somente naquilo que se vê, naquilo que os olhos alcançam, naquilo que você consegue sentir, que justamente é aquilo que o marxismo traz, né? É o que o marxismo prega, né? É o que o marxismo ensina. Então vimos a influência, né? A influência do ateísmo marxista dentro do catolicismo. Então, ele produziu aí um texto onde ele diz o seguinte: as pessoas dizem que não acreditam na igreja, mas acreditam em Deus, quando, na verdade, o oposto é verdadeiro. Olha aí, qual é o oposto? O oposto é que Deus não exista e que o que existe é a igreja. Então, o que existe é uma crença na igreja e não em Deus. Então, ele foi muito claro, ele não escondeu nada, né? Ele se autodeclarou um católico, na realidade, que não acreditava em Deus. Uma outra figura muito famosa aí foi esse protestante. Ele era luterano, lá da Alemanha, e ele faleceu em 1976. Mas antes dele falecer, ele escreveu muita coisa, e justamente ele vai, nesses escritos, a gente vai entender como a influência do marxismo, né, o alcançou. Por quê? Porque em uma de suas obras aí, que foi considerada uma obra muito polêmica, né, onde ele vai trazer um tema chamado Novo Testamento e a mitologia. Então, qual o foco do Bultmann? O Bultmann, ele vai justamente tratar o Novo Testamento como meros mitos. Então, o foco dele é apresentar todos aqueles milagres, tudo aquilo que está falando do sobrenatural no Novo Testamento, como um mito criado, não que fosse uma verdade, uma realidade. Cristo, para eles, foi um homem que trouxe uma grande mensagem transformadora socialmente. Socialmente, ou seja, o ser humano é transformado socialmente e não espiritualmente. E esse tipo de evangelho ateísta, ele existe hoje no Brasil, né? Esse tipo de evangelho em que trata somente da transformação do homem na questão social e não na questão espiritual. São evangelhos que a teologia da libertação pertence a esse tipo de ateísmo cristão, né? E temos algumas personalidades protestantes evangélicas no Brasil que tratam desse tipo de evangelho, onde é focado somente a ideia social, a transformação social da sociedade, das pessoas como um todo, mas descarta aí essa ideia do divino, descarta essa ideia de um Deus criador, que existe, que um dia o ser humano vai prestar conta dos seus atos a Deus. Eles desfazem tudo isso. Estão dentro da religião protestante, estão dentro da religião católica, porém negando a existência de Deus e focando num Cristo, não num Cristo divino, mas um Cristo histórico que teve um papel importante porque trouxe uma mensagem transformadora que transforma o homem socialmente, faz ele ser um ser humano melhor, mas descarta a ideia de salvação. Então, a gente precisa ter cuidado com essas ideias, e o cristão hoje que só vai perceber esse tipo de evangelho ateísta que existe hoje no Brasil, se ele estudar. Se ele não estudar, ele não vai conseguir perceber. Então vamos ver aqui o ateísmo religioso, né? Existe o ateísmo religioso? Tem. Que é justamente o ateísmo que o comunismo trouxe. Por quê? Porque ele vai se comportar como uma religião. Então, o que é que caracteriza o ateísmo religioso? Bom, ele é caracterizado principalmente pelo ceticismo. Ceticismo vem de cético. Cético é aquele que duvida de tudo, né? Ele
ele acredita mais naquilo que vê, mas aquilo que se não vê, ele nega. Ele nega. Se eu não consigo ver, se eu não consigo provar, então ele não existe. Então é uma coisa bem complicada, né? A gente vai perceber que o ateísmo religioso aí, ele é muito parecido com a religião as definições de religiões que nós temos hoje. Por exemplo, o que é uma religião? Não é um conjunto de crenças que tem dogma, tem doutrina. Essas doutrinas traz um tipo de ética, onde diz o que é, o que não é, um tipo de moral, onde trata do comportamento humano, e que tudo isso gera-se uma cultura para aqueles que praticam. Pronto, isso é religião. Não é somente a ideia de acreditar em Deus. Esse Deus tem escritura, essa escritura tem doutrina, e essa doutrina gera um tipo de ética naquele grupo, e que, consequentemente, um tipo de moralidade naquele grupo. E tudo isso passa a ser chamado o quê? De cultura. Não é isso? Então, a cultura religiosa. Então, a gente vai ver um exemplo aqui de ateísmo religioso, que é o marxismo. O marxismo, ele se comporta como um tipo de ateísmo religioso justamente por quê? Porque nele tem crença, nele tem doutrina e nele tem ética. Aí você pergunta, qual é a crença que existe no marxismo? Qual é a doutrina marxista? Qual é a ética marxista, né? Quando se fala de marxismo é porque veio de Marx. Marx é o famoso Karl Marx, né? Onde ele diz que a religião era o ópio do povo. Para você compreender um pouco melhor, quem foi Karl Marx? Karl Marx foi um protestante. Karl Marx era judeu protestante, seus pais eram protestantes. Só que Karl Marx, por influência de outros protestantes que se transformaram em ateus, como o Hegel, né? Então, ele vai trabalhar essa ideia do ateísmo. Ele se transforma em ateu, ele nega tudo, né? E vai tentar trazer um novo modelo sistemático, um sistema econômico que trabalha não somente a economia, mas a vida em sociedade, né, as crenças, etc. E esse sistema, que é o comunismo, que ele vai dar origem, né, ele vai se comportar como uma religião. Por quê? Porque o comunismo acredita que a salvação da humanidade justamente está nesse sistema proposto por Marx. Então, o marxismo, podemos dizer assim, que é uma religião secular ateísta. Né? Por quê? Porque o Marx trouxe aí como crença para a transformação da humanidade o comunismo. Se você for estudar o comunismo ele trata de transformar a humanidade em um tipo de paraíso, onde a corrupção não existe mais, a fome não existe mais, o dinheiro não existe mais, ninguém é melhor do que ninguém, todo mundo tem tudo em comum, inclusive a palavra comunismo vem de comum, ou seja, eu possuo um carro, também o outro possui, ninguém vai ter mais do que vai ter bens mais do que o outro, todo mundo usufrui de bens, onde esses bens são comuns a todos. É um tipo de paraíso, só que negando aí a existência de um Deus, de um Criador, e etc, etc. A doutrina comunista, né? Eles têm como doutrina comunista o materialismo histórico dialético. Então, o indivíduo que quer ser marxista, ele está entrando num tipo de religião secular, e essa religião secular ele vai ter que seguir aí uma doutrina, que é a doutrina do materialismo. Então, ele vai estudar o que é o materialismo histórico, ele vai estudar a dialética de Marx, ele vai ser doutrinado a pensar conforme o marxismo, né? Então, ele se transforma um seguidor, um fiel, assim como um indivíduo que aceita Jesus e se transforma num fiel seguidor de Jesus. E aí ele vai se transformar em um fiel seguidor de Marx, ou das ideias de Marx, né?
Consequentemente, essa doutrina vai gerar um tipo de ética dentro do marxismo. Todos os seguidores do marxismo vão seguir essa ética, e essa ética vai produzir o quê? Vai produzir métodos onde aqueles seguidores ali vão ter que praticar para quê? Para chegar à revolução. Então, Marx pregou a revolução. Só que não se chega à revolução de qualquer forma, de qualquer maneira. Você tem que chegar à revolução transformando a mente das pessoas, não com o evangelho, mas com o materialismo histórico dialético, doutrinando as pessoas. Quando as pessoas estiverem doutrinadas, aí eles vão chegar ao poder, vão fazer a sua revolução e vão mudar todo o sistema econômico, social e religioso das pessoas, impondo, né? Impondo, por quê? Porque o marxismo, ele trabalha com a ideia de ditadura. Eles falam a questão da ditadura do povo, né? Mas sempre que uma nação se transformou em um tipo de comunismo, não foi o povo que ditou as normas, mas foi um ditador, né? Uma pessoa que passou a ditar, e não o povo, como Marx ensinou. Então, a gente percebe aí que o marxismo, ele realmente se comporta como uma religião, e nesse comportamento religioso de Marx, que ele propõe, né, que Marx propõe, dentro das suas crenças, da sua doutrina e da sua ética, é uma influência muito grande até os dias de hoje. Eles conseguiram influenciar e conseguem influenciar até hoje. E essa religião ateísta está hoje principalmente dentro das universidades. Então, hoje, o cristão, ele precisa se apropriar desse conhecimento para, quando ele chegar dentro de uma instituição dessa, ele saber o que é o marxismo, não somente saber o que é marxismo, e saber como o marxismo se comporta e o que eles pensam sobre Deus, o que eles pensam sobre a religião, o que eles pensam sobre a Bíblia Sagrada, né? Então, eu espero que você, aluno, né, tenha compreendido aí a nossa lição de hoje, aliás, a nossa aula de hoje, né? E que Deus te abençoe e a paz do Senhor.